Oi, bambuzeiras! Tudo bem com vocês? Hoje eu quero saber se vocês estão preparadas para a Páscoa. Como que tá a produção de vocês para a Páscoa? Ainda não começou? Tá sem criatividade? A Bambu Rosa vai trazer várias dicas e vídeo aula para vocês. Então não perca, pega a agulha e vem, que a primeira aula vai ser esse lindo cestinho de coelhinho. Olha que coisa mais linda. Então pega a agulha e vem. Os materiais que nós vamos utilizar vai ser 2 tons de fio de malha. No caso, eu escolhi aqui um rosa e um pink. Nós vamos precisar também de 2 agulhas de crochê, uma no tamanho 4 milímetros e a outra no tamanho 8 milímetros. Cola de silicone. Tesoura, olhinhos de artesanato, olha. Eu escolhi esse daqui, que é bem cara de coelho, mas fica a critério de vocês escolherem. Então, o primeiro passo é a gente fazer aqui o anel mágico. Então, aquele de sempre, os 3 dedos, puxa a linha do novelo e faz um ponto baixíssimo. Dentro do anel mágico, a gente vai precisar de um total de 6 pontos baixos. Então, contando com o primeiro, a gente vai fazer 6 pontos baixos. Vou finalizar e já volto. Finalizei, tenho 6 pontos baixos. Agora, a gente vai fechar o nosso anel mágico e fazer aqui o fechamento da nossa primeira carreira. Então, o fechamento, a gente vai inserir a agulha de trás para frente aqui no primeiro pontinho de base, tá vendo? Tá, a gente insere. Gente, essa primeira parte, ela é um pouco chatinha, mas depois fica tranquila para fazer esse fechamento, tá bom? Então, a gente puxa lá para trás e aqui a gente pode ter como base aqui atrás, que a gente vai fazer pontos baixos centralizados, tá? Então, eu peguei aqui a agulha, o número 4, para mim puxar a linha do novelo. Tá vendo aqui, ó? Fica bem justinho. Então, eu até falo para vocês, esse trabalho, essa primeira parte não precisa ajustar muito, por causa que a gente tem que puxar e fica um pouquinho difícil. Então, ó, inseri minha agulha. Agora, eu vou puxar a linha do novelo pra frente. Então, puxei pra frente e agora o que eu faço? Pego a agulha número 8, novamente, pra gente manter um padrão no tamanho do ponto. E vou inserir minha agulha aqui nesse que ficou atrás e passar a linha do novelo entre as duas. Então, aqui a gente tem o nosso primeiro ponto baixo centralizado. Nessa carreira, vai ser 2 pontos centralizados para cada ponto de base. Então, aqui eu utilizei de novo a agulha menor para puxar. E faço mais um ponto baixo no mesmo, um ponto baixo centralizado no mesmo ponto de base. Então, assim, a gente vai seguindo por toda essa carreira. 2 pontos baixos centralizados para cada ponto de base. Sempre tenha como referência aqui atrás para inserir a agulha. Finalizei aqui. Vamos fazer o fechamento, mas antes disso, vamos finalizar aqui o fechamento do anel mágico para ficar bem fechadinho.
A gente agora já pode fechar bem. Só tomem cuidado que, dependendo da qualidade da linha que vocês utilizarem, ao puxar pode estourar, tá bom? Então, essa aqui eu puxo bem porque ela é bem forte, bem firme. Então, agora eu vou fazer mais uma vez aqui o fechamento invisível com vocês, tá? Aqui, ó, nós temos o primeiro ponto. Eu insiro minha agulha de trás para frente, puxando aqui o nosso ponto lá para trás. Como é um ponto centralizado, eu vou inserir minha agulha aqui no primeiro ponto de base, ó, aqui, e vou puxar a linha do novelo. Tá vendo? Ó, fica bem, tem que ficar bem aqui no meinho, ó, do ponto. Então, eu venho, puxo aqui pra frente, insiro na que tá lá atrás e puxo pra frente. Então, nessa terceira carreira, vai ser um ponto sozinho e um aumento. Então, em um ponto de base, vai ficar um ponto baixo sozinho, um ponto baixo centralizado sozinho, e no lado vai ficar 2 pontos baixos centralizados no mesmo ponto de base. Gente, aqui no final vai ser sempre 2 pontos baixos centralizados no mesmo ponto de base. Por quê? Porque a gente começou com um ponto centralizado, tá vendo? Então, a gente fica com 2 e um que foi lá o primeiro. E aqui a gente faz o fechamento novamente. Na quarta carreira, vai ser um aumento, então a gente começa com um aumento e 2 pontos baixos centralizados aqui, um para cada ponto de base. Então, vai ser 2 em um ponto de base, mais 2 em cada ponto de base individual. Ó, vou fazer mais um aqui com vocês, ó. 1, 2 no mesmo ponto de base. Ó, fica 2 em um ponto de base e 2 sozinhos em cada ponto de base. Aqui no final vai ficar um ponto sozinho em cada ponto de base, tá vendo? Como a gente começou com um aumento, então agora a gente tem os pontos individuais. E aqui a gente terminou a quarta carreira, tá? Então, no total aqui ficou 4 carreiras. Se vocês quiserem maior, vocês podem ir aumentando e fazer um cestinho maior, tá? Então, aqui a gente já pode esconder essa linha. Eu vou esconder ela e já volto pra gente fechar essa quarta carreira para mostrar para vocês como que a gente fecha e vai começar a subir o nosso cestinho. Aqui eu utilizo a cola de silicone, tá, gente? Pra ficar mais seguro aqui o nosso trabalho. Então, eu coloco uma gotinha de silicone, dou uma apertadinha e corto o fio que sobrou aqui. E fica seguro o trabalho, não fica com perigo de soltar, tá bom? Tá vendo, ó? Fica bem seguro. A gente esconde aqui a pontinha e já tá ok. Agora, a gente vai fazer o fechamento pra gente começar a subir o nosso cestinho. Então, como que a gente faz esse fechamento? Então, eu insiro minha agulha aqui, como a gente fazia anteriormente, puxo lá para trás. A diferença é que eu não vou inserir
no ponto todo, eu vou inserir no meio de um ponto e puxar esse que fica aqui atrás, esse pontinho que fica aqui atrás. Tá vendo, ó? E eu puxo tudo pra frente. Agora, a gente vai pegar só a do meio. Aqui, ó, fiz o primeiro ponto baixo. Agora, eu pego aqui no meio, puxo lá atrás. Por que que eu insiro a agulha nos pontos lá de trás? Para ficar mais firme o nosso trabalho, a estrutura do nosso trabalho, tá bom? Então, ó, eu insiro no centro aqui do ponto e vou fazendo os pontos baixos. Ó, sigo, tá vendo, ó? Eu pego aqui atrás, tá vendo, ó? E puxo pra frente. E assim a gente vai fazendo toda essa carreira de pontos baixos, sempre pegando aqui no meio do ponto. Então, o nosso trabalho já começa a subir, tá vendo? Finalizei aqui a primeira carreira da nossa estrutura, tá vendo? Ó, já começou a subir. E agora a gente vai fazer o fechamento. É aquele mesmo fechamento invisível com um ponto baixo centralizado. Então, a gente puxa a linha do novelo pra frente. É o mesmo fechamento que a gente estava fazendo anteriormente. Insere nesse aqui que ficou lá atrás e puxa a linha do novelo aqui pra frente. Laçando aqui os dois pontinhos. E nessa segunda carreira aqui da nossa estrutura, a gente segue com um ponto baixo centralizado. Finalizei a segunda carreira. Agora eu vou começar a subir a terceira carreira com um ponto baixo centralizado. E aqui a gente já vai fazer o narizinho do nosso coelho. Então, aqui tem no total de 25 pontos. Então, fica 12 pontos baixos centralizados. A gente faz o narizinho e fecha com mais 12 pontos baixos centralizados. Então, vou fazer aqui 12 com a linha rosa. Agora, a gente pega a linha pink e vai fazer o narizinho. Como que eu faço? Insiro a agulha aqui como se fosse fazer o ponto baixo centralizado normal. Só que a gente vai laçar a linha do novelo pink, tá vendo? E na hora de laçar aqui, ó, a gente vai laçar com a linha do novelo rosa. Então, eu dou uma ajeitada e laço com a linha do novelo rosa. Aqui a gente já tem o narizinho. Então, a gente ajeita e a gente vai laçando em cima do fio do novelo pink para ir segurando ele. Tá vendo? Os dois que ficaram lá atrás. Então, a gente vai laçando e vai dando continuidade aqui com os pontos baixos centralizados com a linha do novelo rosa. Vou fazer aqui novamente, ó, insiro para vocês verem. Então, eu laço já aqui escondendo os fios do novelo pink, tá vendo? E assim eu vou seguindo.
Então, quando a gente já laçar mais ou menos uns 4 pontos aqui que a gente esconder do fio pink, a gente já pode colocar um pingo de cola de silicone pra gente cortar aqui e já esconder. Então, aqui eu já corto e a gente já tem um narizinho do nosso coelho. E sigo aqui fazendo os pontos baixos centralizados até o fim dessa terceira carreira aqui da nossa estrutura. Olha como que fica, que gracinha. Então, agora eu começo a minha quarta carreira seguindo com ponto baixo centralizado. Ó, vou mostrar aqui pra vocês que segue normalmente aqui em cima do narizinho da linha pink. Tá vendo? Faz o ponto centralizado aqui, baixo centralizado normalmente. Finalizei aqui a quarta carreira e última da nossa estrutura. Mas antes de fechar e fazer o acabamento, a gente tem que fazer aqui o meio da nossa orelhinha. Então, a gente faz aqui uma correntinha com a linha pink, com 8 pontinhos, 8 pontos no total. Então, aqui eu fiz 8 pontos. E a gente já corta aqui com a tesoura. Então, esse aqui vai ser a estrutura aqui do meio da nossa orelhinha. Então, a gente tem que fazer 2 com 8 pontos, uma correntinha com 8 pontos. A gente tem que fazer 2 desse, que é um para cada orelhinha. Então, bora fazer aqui o fechamento. Então, aqui a gente vai puxar lá para trás, como a gente fez anteriormente. Porém, quando a gente for puxar a linha do novelo para frente, a gente não vai pegar aqui do meio. A gente vai pegar aqui já um ponto antes e já puxar aqui, entrelaçar no ponto de trás junto. E assim, a gente vai seguir fazendo pontos baixíssimos. Então, aqui no total, a gente tem que fazer 7 pontos baixíssimos para gente começar a subir a nossa orelhinha. Então, segue fazendo pontos baixíssimos aqui 7 vezes. Então, aqui a gente contando os pontos baixos centralizados abaixo, dá pra ver que a gente vai começar a subir a orelhinha no quarto do narizinho pro lado direito. Então, como a gente faz? A gente pega aqui a correntinha que a gente fez, insere no primeiro ponto dela e puxa a linha do novelo pra frente. Tá vendo? Ó, passei aqui por dentro dela, puxo tudo pra frente e já faço um ponto baixo. E assim a gente vai subindo aqui na nossa correntinha, pegando só uma alcinha, e fazendo pontos baixos. Então, aqui no último ponto, a gente vai fazer uma correntinha, tá vendo? Eu fiz um ponto baixo, faz uma correntinha, e no mesmo ponto a gente faz outro ponto baixo. Então, na última de cima, a gente vai fazer um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. E nos demais
pontos da correntinha, a gente segue fazendo o ponto baixo. E a gente já vai escondendo a linha da linha pink, do novelo pink, a gente já vai escondendo aqui, ó. Então, finalizei. Aqui a gente já pode fazer, pegar aqui no último, laçar pra frente e finalizar aqui com um ponto baixo. A gente ajusta e finaliza aqui. A gente já tem a nossa primeira orelhinha, tá vendo? Depois aqui atrás a gente esconde melhor. A gente esconde esse também. E assim a gente já tem uma orelhinha. E agora a gente segue aqui fazendo ponto baixíssimo. Então, ó, 1, 2, 2, 3. E aqui a gente já pode subir a nossa orelhinha, nossa segunda orelhinha. Então, é o mesmo processo da anterior. Eu vou finalizar aqui e já volto. Então, estou finalizando aqui a segunda orelhinha. Então, é o mesmo processo. A gente pula um, pega aqui o último, puxa a linha do novelo pra frente e faz um ponto baixo e segue fazendo pontos baixíssimos por toda a estrutura aqui. Então, aqui a gente já tem as nossas duas orelhinhas e eu sigo fazendo ponto baixíssimos até o final. Olha que gracinha, que a gente já tem as duas orelhinhas, o narizinho. Então, finalizei aqui e a gente vai fazer agora o fechamento aqui, já com um acabamento perfeito. Então, eu cortei aqui minha linha, eu pego a agulha de número 4, insiro aqui nas duas e puxo para baixo. Aí, tá vendo aqui da onde saiu a linha? Eu insiro a agulha e puxo lá para trás. Assim, eu estou fazendo um ponto baixíssimo, perfeito aqui no nosso acabamento. E agora é só esconder essa linha. Eu vou aproveitar e já esconder as duas da orelhinha também. Finalizei aqui, ó. Escondi as linhas e agora a gente vai colocar os olhos do nosso coelho. Então, aqui, contando do nariz, a gente conta 2 para cada lado. Então, no segundo ponto baixo, a gente já pode colar aqui o nosso olhinho. Então, eu pego aqui a cola de silicone, coloco aqui sobre o nosso olhinho atrás. Então, é só ver a posição aqui, ó. Eu gosto de colocar um pouquinho tortinho, não gosto dele reto. Só dar uma apertadinha e pronto, só esperar secar. Fica super seguro o nosso olhinho. E a mesma coisa aqui no outro. Então, o nosso coelho já tem 2 olhinhos, narizinho e orelha. E agora eu vou ensinar vocês a fazer o rabinho. Gente, vocês podem fazer o rabinho com linha de lã, tá? Mas eu trabalho mais com linha de malha, então eu me desafiei a fazer com a linha de malha e eu super gostei, tá? Então, o que que a gente faz? A gente abre aqui corta um pedacinho, mais ou menos uns 40 centímetros,
da linha de malha e eu vou cortar em tirinhas fininhas. Tá vendo? Nessa estrutura assim, mais ou menos. Eu vou finalizar aqui, eu vou cortar e já volto. Então, eu cortei, eu acabei utilizando 2 pedaços de 40 centímetros. E agora, a gente vai cortar elas em pedaços menores. Então, eu unifico tudo. E vou envolver aqui nos meus 3 dedos, tá? Então, enrolo nos meus 3 dedos. Ah, eu vou usar aqui um fiozinho pra gente só amarrar depois pra fazer o corte. Então, eu envolvo aqui nos 3 dedos, que vai ser o tamanho que fica bom pra fazer o pompom, no caso, o rabinho aqui do nosso coelho. Então, agora é só cortar aqui as bases. Então, eu cortei, gente, ó, ficou desse tamanho. Então, aí a gente pega um fiozinho um pouco maior e amarra aqui no meio. Tá vendo? Amarra bem centralizadinho. Dá uma ajeitada e puxa aqui pra frente, pra ele se acostumar a ficar pra frente. E a gente faz um corte pra ficar mais redondinho. Se quiser, pode colocar mais linha, que vai ficar mais fofinho ainda. Mas assim, no geral, esse tamanho já fica ok, já fica legal o trabalho. Então, eu vou acertando aqui. Ó, vou cortando as pontinhas, vai ficar retinho. E fica assim o pomponzinho. Então, a gente mede aqui o meio. Pode seguir aqui pelo narizinho, qual é o meio aqui de trás. Puxa pra trás a linha maior que a gente fez a amarração. Puxa de um lado, puxa do outro. E dá um nozinho aqui. Um nozinho bem dado aqui dentro. Pro rabinho ficar bem seguro. E a gente vai esconder essa linha aqui dentro. E praticamente ficou assim o nosso rabinho. Se vocês acharem que precisa dar mais uma parada, aí vocês podem ir acertando aqui com a tesoura o pomponzinho. E agora o nosso coelhinho ficou pronto, tem rabinho. Olha que graça. Gente, é super legal, super tranquilo de fazer. Vocês vão ver, a produção dele é super rápida, vale super a pena. A orelhinha dá pra dobrar, dá pra deixar em pé. Então, a nossa peça ficou prontíssima. Olha que linda. Uma graça, gente. Super legal aí na Páscoa para vocês venderem muito, muito, muito. Ou para presentear. Dá para colocar bombons, pirulito aqui dentro. Vai da criatividade de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam produzir essa peça. O cestinho, deixa eu medir aqui ele para vocês. Ficou aproximadamente 13 centímetros de largura e de altura 7 centímetros. Com
Com a orelhinha, ele fica aqui 15 centímetros aproximadamente. Bambuzeiras, eu vou trazer muita novidade para vocês nessa Páscoa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês consigam produzir. E eu espero vocês aqui na próxima semana, que eu vou trazer mais novidades. E você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Não se esqueçam de deixar um like e acionar o sininho para receber as novidades em primeira mão. Obrigada a todos que assistiram o vídeo até aqui e até mais!